Gente, eu tô trazendo essa informação aqui agora, porque antes de eu trazer a informação, eu quero fazer um pequeno preâmbulo. Família Moro, me parece que era uma situação. Tratado como herói nacional, o ex-juiz, a gente o entrevistou aqui várias vezes, sempre foi muito solícito com a gente, sempre nos atendeu. Pois bem, foi protagonista da Operação Lava Jato, de fato, protagonismo além do esperado de um juiz, a gente também já comentou isso aqui. E aí, se embrenhou na política. Depois que se embrenhou na política, não saiu mais do noticiário. E nem sempre a notícia é positiva. Tem notícias positivas, obviamente, ele se elegeu como senador, depois de troca de domicílio para lá, é candidato por um partido, depois é por outro, aí gasta dinheiro de um partido, gasta do outro, se elege, a esposa troca de domicílio eleitoral, vai para o estado de São Paulo, se elege por lá. Ela é deputada federal pelo estado de São Paulo. A informação é que a juíza Cristiane Lopes, da primeira zona eleitoral de Curitiba, concedeu um prazo de 10 dias para que a deputada federal, pelo estado de São Paulo, explique o fato de ter mudado o domicílio eleitoral e transferido o título de São Paulo para Curitiba. Então ela tem que explicar para a justiça por que trocou de domicílio eleitoral. A pergunta que fica, diante de todas essas coisas, é o seguinte: família Moura é mal intencionada ou mal assessorada? Daniel Matos. Não acredito nem mal assessorada, nem mal intencionada, porque a gente não sabe os planos da família, ô Paulo. Depende qual que é o planejamento, depende qual que é a situação. É uma atitude correta, mas acredito que a mudança, é igual a gente falava no caso da UEM, acredito que pode ser legal, mas pode ser também imoral, né? Porque ela foi eleita pelo estado de São Paulo, mesmo deixando claro que vai manter o escritório lá na cidade, vai continuar representando São Paulo, as emendas que o deputado tem direito, ela vai continuar tendo que investir em São Paulo, mas não é uma posição bacana, né? Foi eleita por São Paulo, está mudando seu domicílio eleitoral para Curitiba, com certeza esperando que, se tiver aquela brecha de eleição suplementar para o Senado, ela ser a candidata ali para substituir o seu marido. Então não dá para falar em mau assessoramento ou mal intencionado, porque a gente não sabe quais as pretensões da família. Dependendo do ponto de vista, ela fez a atitude correta, e se o Moro realmente for cassado. Mas ontem, depois do que a gente comentou aqui, daquela fala do presidente, acho que não será mais cassado. Ela transferiu para cá, mas continua deputada por São Paulo, escritório lá em São Paulo, as emendas, tudo para São Paulo. Somente um pequeno detalhe, que o endereço dela agora é Curitiba. Ô Fernando Tupan, normal pro curitibano aceitar a Rosângela Moura aí? Você é igual o Daniel, você não acha que nenhuma coisa nem outra, nem mal assessorada, nem mal intencionada. É normal, é do político. A gente tem que aceitar isso com naturalidade. Paulo Caetano, é bom lembrar que quando ela foi para São Paulo, ela foi com o Sérgio Moro. O que aconteceu? Barrando o Sérgio Moro lá em São Paulo, o marido e mulher ficaram separadas. Isso deve ser a tese. Não dá certo quando isso acontece, e ela deve ter notado isso e veio para Curitiba novamente. Eu espero encontrá-la na segunda-feira, vamos ver. Eu conversei com assessores do senador Sérgio Moro, que prometeu levar até a Assembleia na segunda-feira a deputada federal Rosângela Moura. Aí a gente vai ter uma ideia do que realmente aconteceu. Vou poder falar com certeza se foi isso, a separação de marido e mulher. E separação de marido e mulher, você sabe que no serviço público, se você tiver em qualquer outra agência, tua mulher for transferida, por exemplo, lá para Alto Paraná, você que está lotado aqui em Curitiba consegue segui-la prevendo uma troca com alguém de lá que queira vir para Curitiba. Isso aconteceu, e a Rosângela Moro vai ficar por aqui, e é um nome que foi apresentado para disputar o Senado Federal e a Prefeitura de Curitiba. Hoje, se você me perguntar, ela é mais lembrada como vice do que para o Senado. Só que existe um problema aí, Paulo Caetano. O deputado estadual Neyley Prevot já vinha conversando com outros vices, e para chegar à vez da Rosângela Moro, esses outros vices, que um deles seria um empresário conhecido da cidade, precisa dizer não.
Então, a vida não está tão fácil para a Rosângela Moro como vocês aí em Maringá possam imaginam. Paulo Caetano, Curitiba. Ô, Pamela, tudo isso que a gente está falando aqui, pode haver, de fato, uma estratégia política, como disse o Daniel. Sim. Pode haver mal intenção, pode haver mau assessoramento. Mas isso tudo, eu tô falando por mim, pega mal com as pessoas. Você vai para lá, volta para cá. Dá a impressão que é tudo pelo poder ou tudo por um mandato, para ficar melhor a Eu frase. também tenho a mesma impressão. Eu entendo o ponto de vista do Daniel, porque realmente a lei vai fazer com que São Paulo não seja tão prejudicada na situação, mas quando a gente pensa na questão principal de um parlamentar, que é representar a população que o elegeu, o que eu penso? Que para representar, a pessoa tem que ter proximidade, convivência com as pessoas, colocar onde ela mora, saber quais são as necessidades. E me parece que a Rosângela, ela já vive mais pro lado do Paraná do que, de fato, em São Paulo, né? Em virtude até do marido, da vida que o marido teve, nós sabemos disso. Aí, com essa mudança de domicílio eleitoral, me parece que isso vai se acentuar mais ainda. E aí, nesse aspecto, né, desse sentimento que pode gerar no eleitor de São Paulo de estar desassistido, né? Aí eu penso que realmente pode ter sido aí uma jogada errada. E se a gente fala em jogada errada, por que não falar aí de uma assessoria errada nesse sentido? Ô, Ângelo, eu usei mal assessorada, mal intencionada, e tem um ouvinte aqui participando com a gente, o Zé Luiz Mota, diz que está mais para mal assombrada. Tem que lembrar o seguinte, parecia ingenuidade, mas tem aquela famosa frase do Ulisses Guimarães, que era o cara na Câmara, e são 513 pessoas, você tem ex-ministros até ex-agricultor, ex-cortador de cana, como já teve. Então, o ex-cortador de cana se acha um deputado sem expressão, é um dos 513, mas não... Aí eu estava conversando com o Ulisses Guimarães e falou isso para ele, eu estou me sentindo, eu sou ruim, não sei o que. Assim, cara, você não é ruim, você é deputado. Então, nenhum tonto chega lá. Não é tonto. Quem é deputado não é tonto. Ainda mais um casal desse que conseguiu 2 vagas, né, depois de jogar todo fora uma carreira na magistratura. Então, não me parece ingenuidade. E isso me lembra que na década de 60, isso existia. Mas na década de 60, Jânio Quadros, antes de ser presidente do Brasil, foi deputado federal pelo Paraná. E ele era de São Paulo. Hoje não existe mais isso. A legislação é omissa ou não trata do assunto. Não é mais como antes. Mas, enfim, a família Buscapé, a família Moro, é aquela assim que você acha que quando não tem mais o que piorar, piora. É impressionante a capacidade que eles têm de escorregar na casca de banana. Quando não é o marido, nisso a gente tem que elogiar, atuam em conjunto. Quando não é o marido, é a esposa. Quem, Rafael? A única mensagem que me transmite essa questão da família Moro ter que explicar na justiça por que vai mudar, é porque o Moro não confia na justiça e ele possivelmente vai perder o mandato. Ele mesmo não está acreditando. Então, se essa mudança realmente é para colocar a Rosângela para disputar a vaga dele, se isso for a explicação, tá? Trabalhando nessa hipótese, então ele não acredita na justiça. Mas tem que explicar muita coisa o Brasil, na verdade. Não é só a família Moro. Um monte de gente troca de partido. Por que troca de partido? Por que a domicílio... Primeiro, por que a Rosângela foi lá para São Paulo e não por Curitiba, né? Ela foi para lá. Ela morava aqui, tinha residência aqui. Tinha escritório lá, não interessa. A residência dela era aqui. Era com os paranaenses. O Moro, na época, era juiz federal. Era aqui. Era em Curitiba, era no Paraná. Mas aí mudaram, foi para lá. Ele tentou ir para São Paulo, não conseguiu, teve que ser candidato. Sobrou essa opção? Então vai ser pelo Paraná mesmo, então. É como se fosse a opção que ele não desejaria, que não desejou, mas era a única que tinha. Então isso é o problema. Qual que é a mensagem que transmite isso? Vamos falar de explicar para a justiça? Vamos explicar então. Lewandowski era ministro do STF e daí virou ministro de Justiça. Advogado pessoal do Lula foi indicado para o STF e ninguém pediu explicação.
Então, assim, tem várias coisas no Brasil com relação à política. Legalmente tá tudo certo. Pois é, tá tudo certo. Mas moralmente é que não tá mas certo. é que todo mundo sabe, essa associação de que ilegal e moral não pode casar junto, na verdade, se não for moral é imoral, é ilegal também. É dentro dos princípios da administração pública. Não é só a legalidade, é a moralidade também. E se você realmente vai lá e viola a moralidade, você está incorrendo em violação a algum princípio da administração pública. Então isso tem que ser colocado a panos limpos. Sim, a lei permite essa mudança? Permite. Então não tem que explicar nenhuma. Não tem que explicar. Se a lei permite, pronto. O que o eleitor tem que entender é o seguinte: por que essa mudança? Por que está acontecendo essa mudança, sendo que é da vaga do Moro? Peraí, é para disputar a eleição? Tudo isso tem que ser explicado para o eleitor. E quem tem que fazer isso é a família Moro para os seus eleitores. Mais nada. Não tem que explicar para a justiça nada, na minha opinião. Ô Paulo, só finalizando assim, de tudo isso, né? Se o político tem que ter representatividade, estar perto do povo, é o eleitor, né? Porque como que a Rosângela conseguiu se eleger em São Paulo? Né? Então o eleitor também tem sua parcela de culpa, porque ela não foi mal votada. Ela foi muito. E o Moro também. Com todos esses problemas que ele queria ser candidato por São Paulo, né? É o maior colégio eleitoral, tem mais representantes. Ele voltou para o Paraná e mesmo assim foi eleito. Então, assim, o eleitor tem que ficar atento também nas movimentações. Não quero saber, não sei o quê. E aí acontecem essas coisas. Esse desenho, se puxar um pouco, é uma coisa que poderia já ser previsto. Porque se o Moro está aqui no Paraná, é óbvio que a mulher dele foi eleita lá deputada. Em algum momento ele ia transferir aqui para o Paraná pensando em voos aqui. Então, o eleitor também tem que pensar na hora de votar, tem que ver certinho quem vota, porque depois chorar não adianta.